Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, vejamos o que nos diz a palavra de Deus em João 9, versículos 1 ao 41. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chama-se Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e agora estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e agora vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, ou seja, uma grande divisão entre eles, né? Tomaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temia os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade? Pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Da glória de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulos dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabe de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nós ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Tá aí, meus amados irmãos, aqui esse texto que é muito interessante, essa passagem do cego. Jesus passava por ali, vendo aquele homem. Jesus se compadeceu dele e, como diz a palavra, cuspiu no chão e abriu os olhos dele, né? Ele mandou que ele fosse lavar lá no tanque, ele lavou e voltou enxergando. Antes, os discípulos haviam perguntado para Jesus por que que ele era cego. Era por conta de pecado dele ou pecado dos pais? E Jesus respondeu uma resposta maravilhosa e muito interessante que nós devemos observar e guardar bem essa resposta. Ele é cego para que se cumpra nele a vontade de Deus. Olha só, muitas vezes nós vemos uma pessoa cega, uma paralítica, uma deficiência, seja lá qual for, de nascença. E muitas vezes nós temos a nossa língua muito comprida. Nós começamos a fazer um julgamento daquela pessoa que tem um defeito físico e nós atribuímos a ela ou aos pais. Ah, o filho de fulano nasceu cego porque o pai dele e a mãe dele é isso e isso. Ah, fulano é cego porque ele é isso e isso. Gente, não nos cabe e não nos compete julgar a ninguém. É bom lembrar que a própria palavra de Deus nos diz que não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que medides, serás medido. Ora, agora o que temos nós de ter que falar que alguém nasceu cego, lá com um defeito físico qualquer, e atribuir aquele problema àquela pessoa ou aos pais daquela pessoa. Nós estamos fazendo um julgamento, e não é assim. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Olha o que Jesus falou. Ele nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então nós devemos compreender que nada nesta vida, nada neste mundo é por acaso. Tem lá suas razões, seus sentidos para que determinadas coisas sejam tais como são. Um abraço para todos vocês.